A vida às vezes nos leva para lugares que não escolhemos, lugares de dor, de perda, de silêncio, e é nesses momentos que quase todos nós fazemos a mesma pergunta: onde está Deus quando o meu mundo desmorona? A história de Jó nos oferece uma luz em meio a essa escuridão, e eu te convido a caminhar comigo por essa jornada de fé, dor e, finalmente, de revelação. Vamos conhecer Jó. A Bíblia o descreve como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um homem justo, respeitado em sua comunidade, um pai de família, dedicado e abençoado com muitos bens. Sua vida parecia um retrato da fidelidade recompensada. Ele não era apenas rico em posses, mas, acima de tudo, rico em caráter. Sua fé não era superficial, era a essência de quem ele era. Um exemplo vivo de uma devoção verdadeira e profunda a Deus. Mas nos bastidores da história de Jó, algo que ele não podia ver ou imaginar estava acontecendo. Uma conversa nos céus, Deus, com orgulho, aponta para a integridade do seu servo Jó. E então, Satanás, o acusador, responde com um desafio cínico. Claro que ele é fiel. Você o cercou de bênçãos. Tira tudo o que ele tem e ele te amaldiçoará na tua face. Deus, confiando na fé genuína de Jó, permite o teste. A cortina se abre para uma das provações mais intensas já registradas. E a tempestade começa. Sem aviso, a vida de Jó é virada de cabeça para baixo. Um mensageiro chega, ofegante, trazendo notícias de que seus bois e jumentas foram roubados e os servos mortos. Antes mesmo que ele termine de falar, outro chega. Fogo do céu queimou as ovelhas e os pastores. Em seguida, um terceiro. Os caldeus levaram os camelos e mataram mais servos. E, por fim, a notícia mais devastadora de todas. Um vento forte derrubou a casa onde seus filhos e filhas festejavam, e todos morreram. Em um único dia, Jó perdeu tudo: sua riqueza, seus meios de sustento e, o mais doloroso, seus filhos amados. Diante do inimaginável, o que ele faz? Ele se levanta, rasga suas vestes, raspa a cabeça, se lança ao chão e adora. Mesmo com o coração em pedaços, suas palavras ecoam: o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. A prova, no entanto, ainda não havia acabado. Satanás retorna à presença de Deus, argumentando que Jó só permaneceu fiel porque sua própria saúde não havia sido tocada. Pele por pele, ele diz: toca nos ossos e na carne dele, e verás se não te amaldiçoa. E mais uma vez, Deus permite o teste, estabelecendo apenas um limite. A vida de Jó deveria ser poupada. Então, uma doença terrível o atinge. Feridas malignas cobrem seu corpo, da sola dos pés ao alto da cabeça. A dor era constante, a coceira insuportável. Ele se sentava sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Mas mesmo em meio a essa agonia física, em meio ao sofrimento que consumia seu corpo, Jó não pecou com seus lábios. Ele se manteve firme. Nos momentos mais sombrios da nossa vida, muitas vezes a dor física não é a mais difícil de suportar. É a dor emocional. A dor que vem das palavras de quem deveria nos confortar. Jó sentiu isso na pele. Sua própria esposa, vendo seu sofrimento extremo, lhe diz palavras que cortam mais fundo que qualquer ferida. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Em seguida, chegam seus 3 amigos. A princípio, eles se sentam com ele em silêncio, mas quando finalmente falam, suas palavras se tornam acusações. Eles insistem que tanto sofrimento só poderia ser o resultado de um pecado oculto. Jó,
Você deve ter feito algo muito errado para merecer isso. Em vez de consolo, ele recebe julgamento. As palavras que deveriam curar se tornaram mais uma fonte de dor, ferindo sua alma já tão machucada. E então, Jó explode, não em pecado, mas em dor. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele chora, ele grita, ele questiona, ele dirige suas palavras a Deus, pedindo para entender o porquê de tanto sofrimento. Por que me tiraste do ventre? Por que me deste vida apenas para me esmagar? Esse grito não é um sinal de falta de fé, é um sinal de sua profunda humanidade. Jó não estava se rebelando contra Deus, mas estava lutando com Deus, buscando respostas no meio da sua dor insuportável. E talvez, hoje, você se identifique com esse grito. Talvez você também esteja olhando para o céu e perguntando: Deus, por quê? Por que eu? Por que agora? E então, do meio do redemoinho, do centro da tempestade, Deus finalmente responde. Mas a resposta de Deus não é a que Jó ou nós esperaríamos. Ele não oferece uma explicação detalhada para o sofrimento. Ele não justifica o teste. Em vez disso, Deus revela sua própria soberania e grandeza incomparável. Com uma série de perguntas poderosas, Deus coloca a dor de Jó em perspectiva. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada ao seu lugar? Você pode amarrar as estrelas ou soltar os cinturões de Órion? Deus não explica a tempestade. Ele se revela como o Deus que está no controle da tempestade. Ele lembra a Jó e a nós: eu sou maior que o seu problema. Eu sou maior que a sua dor. Naquele momento, algo muda dentro de Jó. A revelação da grandeza de Deus transforma sua perspectiva. Ele para de focar no porquê da sua dor e começa a contemplar o quem que está com ele na dor. Com humildade e reverência, Jó declara: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a grande virada na história. A tempestade não foi enviada para destruir a fé de Jó, mas para aprofundá-la. O sofrimento, por mais terrível que fosse, se tornou um instrumento que permitiu que Jó conhecesse a Deus de uma forma que ele nunca havia conhecido antes, de uma forma íntima e pessoal. A tempestade não te destrói. Ela revela quem Deus realmente é. E no final, depois que a tempestade passou, depois que o propósito foi cumprido, Deus age. Ele não apenas restaura a vida de Jó, mas o abençoa com o dobro de tudo o que ele havia perdido: novas riquezas, novos filhos, uma vida longa e plena. A restauração não foi apenas material, foi uma restauração da alegria, da esperança e da comunhão com Deus. A mensagem da história de Jó não é que a fé nos isenta do sofrimento, mas que Deus está conosco em meio a ele. A tempestade, por mais assustadora que seja, não é o fim da sua história. Com Deus, ela pode ser o começo de um novo capítulo, de uma fé mais profunda e de uma restauração que você nem imagina. Se essa mensagem tocou o seu coração e te trouxe esperança, eu te convido a se inscrever aqui no canal Semente de Fé. Ao fazer isso, você nos ajuda a levar essa e outras palavras de esperança para mais pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas. Muito obrigado por assistir e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.